pessoal, estamos começando aí mais uma aula ao vivo para a gente poder fazer a correção do primeiro simulado. Tá tudo certinho, Gui? O pessoal está pegando já o vídeo? Legal? Maravilha. Senhores, o que a gente vai fazer? Nós temos hoje uma tarefa muito legal. Nós vamos fazer a correção do primeiro simulado que a gente disponibilizou e depois, na sequência, sem intervalo, eu vou começar um aulão sobre recurso de apelação, beleza? Atrasamos um pouquinho aí para a gente começar a transmissão, mas tranquilo. Bom, vamos lá, leitura comigo da peça processual e a gente já entra na resolução. Jogou para mim, Guilherme, para o pessoal poder acompanhar? Tá ali, ó. Você, como advogado, está me dizendo ali o simulado que a gente preparou, essa primeira questão, foi procurado em seu escritório, pela senhora Cássia de Paula Barros, empregada doméstica com residência em Recife, que lhe narra os seguintes fatos. Teve uma filha na data de 25/8/1998, de nome Cássia Maria de Paula Barros, sem contudo ter registrado o nome do pai. Que em determinado dia, quando a filha se dirigia para a escola, parada no ponto de ônibus perto de sua casa, foi vítima de um terrível acidente. O ônibus da empresa Autoviação Paraguai Limitada, conduzido pelo motorista João de Deus, apesar de trafegar na sua mão em direção de respeitar os limites de velocidade, perdeu o freio atropelando sua filha, que veio a falecer imediatamente. Afirma mais que não recebeu da empresa ou do motorista nenhuma ajuda, arcando com todas as despesas de funeral, apresentando notas fiscais no valor de R$2.000. Acrescente-se que as duas, mãe e filha, moravam em barracão alugado, contribuindo a falecida para a despesa doméstica com trabalho eventual, bicos de faxina e de babá. Diante de tais fatos, faça a peça processual para a busca de todos os direitos que a senhora Cássia de Paula Barros teria em razão desse acidente. Senhores, nitidamente nós estamos diante de uma ação de indenização, não é isso? Porque o que ela vai buscar é justamente o quê? Indenização em razão da morte da filha, com eventuais outros pedidos cumulados que sejam possíveis de serem feitas ou de serem feitos nessa petição. Então, a primeira preocupação, nós já tivemos um aulão sobre técnica de petição inicial. Qual é a nossa primeira preocupação? Ao identificar justamente a pretensão, idealizar, pensar qual será o rito processual. E se é um acidente de veículo, senhores, que é o caso, nós temos aqui rito sumário. Então, nós vamos propor essa ação de indenização pelo rito sumário. Qual será o juízo competente? Nós temos aqui algum problema em relação à competência? Absolutamente nenhum. Nitidamente nós temos ali Recife, não é isso? Que seria justamente a comarca onde essa demanda de rito sumário, buscando essa indenização em razão de acidente de veículo, deverá ser proposta. Autora, problema nenhum, lance a qualificação da mesma no preâmbulo, como a gente já identificou em termos formais lá no nosso primeiro aulão, nesse projeto OAB de Bolsa aqui do Espaço, mas muitas dúvidas podem existir quanto à legitimação passiva. E aí uma advertência para a galera que já está enfronhada no exercício diário da advocacia. Muitas vezes, diante de uma situação dessa, há uma tendência equivocada de se lançar no polo passivo da demanda justamente quem? Tanto a empresa proprietária do veículo, quanto o motorista. Exame de ordem, pelo amor de Deus, não. Senhores, a preocupação é, há no enunciado elementos necessários e suficientes para a gente impor responsabilidade ao motorista? Será que a gente consegue identificar na leitura do enunciado eventual situação de condução equivocada dele do veículo, acima do limite de velocidade? Não, muito antes, pelo contrário. Gui, joga para mim, por favor. Observa, senhores. A filha se dirigia para a escola, parada no ponto de ônibus, foi vítima. Ônibus da empresa conduzido pelo motorista João de Deus, que, apesar
apesar de trafegar na sua mão de direção e de respeitar os limites de velocidade, perdeu o freio, atropelando sua filha que veio a falecer. Senhores, percebam, o motorista João de Deus está agindo da forma correta, respeitando o limite de velocidade, mão de direção. Se houve um probleminha, foi de freio. E se é um problema de freio, nós podemos imputar a responsabilidade a quem, senhores? A ele, motorista? Não, apenas a empresa de ônibus. Então, por favor, aqui não seria causa da gente formar um litisconsórcio passivo. Aqui, do jeito que foi idealizada essa questão, do jeito que a gente idealizou para vocês, é para deixar bem claro que nem sempre, caso caia algo próximo a isso, o motorista será lançado. Você tem que achar culpa. E aqui a gente não achou absolutamente culpa nenhuma. Logo, diante dessa situação, vamos começar a resposta. Tá ali, ó. Pode jogar para mim, Guilherme. Competência, Vara Civil da Comarca de Recife, correto? Código de Processo Civil, artigo 100, parágrafo único. Legitimidade ativa, Cássia de Paula Barros. Lembrando de que você tem que colocar corretamente ali a figura da... você tem que colocar corretamente a figura da qualificação legitimidade passiva, Autoviação Paraguai Limitada, ação de indenização pelo rito sumário, correto? Joga de novo, só para eu dar reforçada nisso, tá ali, ó, legitimidade ativa, Cássia de Paula Barros, legitimidade passiva, Autoviação Paraguai Limitada. Matamos, senhores? Pronto. Nós já temos aqui os elementos estruturais do preâmbulo, rito sumário, não esquecendo que você, na qualidade de advogado, deve, artigo 39, não é isso? Declinar ali o seu endereço profissional como requisito exigido no artigo 39. Então, eu tenho os elementos principais para poder fazer a composição do preâmbulo. Endereçamento e preâmbulo. A pontuação maior aqui estaria justamente aonde? Na identificação da legitimidade. Pegamos? Bom, nós precisamos agora fazer justamente o quê? A narrativa dos fatos. E pensando justamente na narrativa dos fatos, observem ali, senhores, quais serão os fatos constitutivos do direito do autor? O que a gente tem que realmente lançar para viabilizar essa, se Deus quiser, a aprovação de todo mundo? A existência da filha. Você vai ter que narrar que a autora tinha lá a filha com o nome dela, não é isso? E redigir simplesmente da forma mais rápida e objetiva essa situação. Questiono, é importante que a gente narre que a mesma contribuía para a manutenção do núcleo familiar? Essencial até para os pedidos que a gente vai fazer. Isso é fato constitutivo do direito. O acidente, consequentemente, a morte da menor. E, claro, o fato da sua mãe, que é a autora, ter ficado com um desamparo financeiro e emocional. Financeiro, porque o enunciado deixa bem claro para a gente justamente o quê? Que ela contribuía mensalmente para a ajuda da manutenção da família, com bico de faxina, babá, aquele barato todo. E também emocional, senhores. Podemos, diante de uma situação dessa, presumir o abalo emocional positivo operante. Então, esses são, dentro do enunciado, os fatos constitutivos do direito. Jogou de novo para mim, Guilherme, para a gente trabalhar os fundamentos? Claro, a existência dessa relação entre mãe e filha, contribuição da filha para a manutenção do núcleo familiar, o acidente, a morte, narrando tudo aquilo que o enunciado apresenta para a gente de fatos em relação a essa possível narrativa, desamparo financeiro e emocional. A redação é de vocês. E claro que o que vai ser, na verdade, buscado na hora da correção são apenas esses detalhes. Sua redação rápida, objetiva, sem muitos floreios, ok? Bom, narramos os fatos. Senhores, e os fundamentos? Eu preparei para vocês, observem, fundamentos mínimos que a gente quer
para que vocês consigam aí justamente a aprovação. E dentro daquilo que se esperaria em um espelho de resposta de uma questão como essa, dano causado pela empresa de ônibus e, consequentemente, a sua obrigação de indenizar. Buscando na Constituição Federal, senhores, no artigo 37, parágrafo 6º, que as pessoas jurídicas de direito público e as de direito privado, prestadores de serviço público, no caso, a autoviação, o ônibus ali, responderão pelos danos que seus agentes, nessa qualidade, causarem a terceiro, assegurado, se for o caso, o direito de regresso. Pronto, o que a gente tem, e sabemos disso, é a responsabilidade objetiva, não é isso? Lançada, prevista no parágrafo 6º do artigo 37. Pode ter certeza que numa situação dessa, o primeiro dispositivo que estaria na fundamentação seria justamente esse. Mas além do dispositivo da Constituição, nós teríamos alguma outra coisa para buscar, senhores? Sem dúvida nenhuma, também no Código Civil, Guilherme julgou, observa. Aquele que por ação ou omissão voluntária, negligência ou imprudência, violar direito e causar dano a outrem, ainda que exclusivamente moral, comete ato ilícito, e já elencado o 927. Porque aquele que por ato ilícito venha a causar dano a outrem, fica justamente obrigado a repará-lo, e haverá obrigação de reparar o dano, independentemente de culpa, nos casos específicos em lei. O que a gente quer demonstrar aqui? Era obrigação da empresa de ônibus manter ali um padrão mínimo, senhores, de manutenção? Claro. E a falta do freio poderia ser uma situação de negligência dela diante da manutenção do veículo? Claro. Mas independentemente disso, responderá, não é isso? Então o 186 surge de forma ilustrativa. Até porque nós temos o amparo do parágrafo 6º do artigo 37 da Constituição. Mas pode ter certeza que no espelho de resposta, esse artigo 186 também estaria ali convivendo. Então, na sua fundamentação, julgou de novo para mim o dano causado pela empresa e que ela tem justamente o quê? A obrigação de indenizar. Fundamento legal, Constituição, artigo 37, parágrafo 6º, depois 186 do Código Civil e também o artigo 927 do Código Civil, para que a gente tenha ali, nessa primeira parte da fundamentação, todo o arcabouço de lei que poderia ser cobrado dos senhores. Pegamos? Redija, conforme artigo tal, lembrando que uma coisa, já expliquei isso para vocês no aulão, é fundamento jurídico, outra coisa é fundamento legal. Mas para o exame de ordem, as pessoas que vão corrigir vão estar buscando justamente o quê? Pela forma de correção, a fundamentação legal. Então, primeiro fundamento lançado. Segundo fundamento que a gente teria que buscar para pontuar vocês aí nesse simulado. O direito da autora à pensão e ao ressarcimento com os valores gastos a título de auxílio funeral. Observem, por favor, no Código Civil, o artigo 948. No caso de homicídio, que é o que a gente justamente está lidando aqui, a indenização consiste, sem excluir outras reparações, no pagamento das despesas com o tratamento da vítima, seu funeral e o luto da família. Está aqui o pagamento da despesa necessária com o funeral e, senhores, no enunciado narra despesa com funeral, narra. Nós temos lá, inclusive, um valor, não é isso? Se eu não me engano, a quantia de R$2.000. E esse é valor que deverá ser também objeto do seu pedido. Maravilha. Julgou de novo 948, tá ali, ó. Pagamento da despesa com tratamento da vítima, seu funeral e o luto da família. Prestação de alimentos, senhores. Às pessoas a quem o morto devia, levando-se em conta a duração provável da vida da vítima.
apesar de menor, ela contribuía com a manutenção da família? Contribuía. Senhores, isso aqui é caso simulado pela gente, ok? Isso aqui não é caso antigo de horas, isso é caso simulado. Mas toda vez que eu simulo algum caso, eu sempre parto de uma jurisprudência. E esse caso é de uma jurisprudência do STJ, porque é até interessante, a discussão foi que essa menina que morreu é uma narrativa muito próxima daquilo que a gente tirou da jurisprudência do STJ. A narrativa do STJ, a discussão no STJ era a seguinte: a menina, essa que morreu, no caso concreto, tinha menos de 14 anos, se eu não me engano, ela tinha 12 ou 13 anos, e fazia bico de babá. E a discussão foi justamente o quê? Pela legislação trabalhista, ela teria idade para trabalhar? Não. E aí a empresa começou a se defender dessa forma. O STJ falou aqui não, primazia da realidade. Apesar dela não ter a idade legal para poder lá ter um contrato de trabalho, o fato provado realmente levou a essa configuração de, apesar de uma pouca idade, e é ou não uma realidade no Brasil, senhores, apesar da pouca idade, já estava lá contribuindo com a manutenção, com a ajuda da família. Então aqui a gente até elevou um pouquinho a idade dela para evitar esse tipo de discussão. Está narrado que ajudava, então ela tem, enquanto mãe, direito a uma pensão. E está aqui o fundamento, senhores. Matamos? Próximo fundamento. Direito à indenização por dano moral. Constituição, artigo 5º, incisos 5 e 10. É assegurado o direito de resposta proporcional ao agravo, além de indenização por dano material, moral ou imagem, e são invioláveis a intimidade, a vida privada, a honra e a imagem das pessoas, assegurado o direito à indenização pelo dano material ou moral decorrente da sua violação, e, claro, o próprio artigo 186 e o artigo 944 também teria aqui um peso na nossa fundamentação, porque a indenização mede-se pela extensão do dano. Senhores, ter o nome negativado no Serasa indevidamente gera um dano? Gera. A morte, no caso de um filho, também gera dano moral? Gera. Mas são patamares distintos? Claro que são. Então você deve utilizar o artigo 944 do Código Civil para justificar que deverá ser arbitrado pelo juiz um valor indenizatório em razão da proporção, do tamanho que é esse dano, que é a perda de um ente querido. Então, você vai ter que partir para uma situação redacional, onde você consiga trazer essas três fundamentações. Primeiro, que a responsabilidade realmente é da empresa, perfeito, e que ela, em razão disso, tem obrigação de indenizar. E que a obrigação de indenizar dela será o auxílio funeral, prestação da pensão e, consequentemente, também o dano moral. E sempre existe uma discussão. Nós vamos valorar o dano moral? Não. Compete ao juiz arbitrar o dano. Então, esses são os pontos necessários para a busca da pontuação mínima ali para aprovação na fundamentação. Restando a gente agora nessa peça fazer a conclusão, que seriam os pedidos e os requerimentos propriamente ditos. Vamos aos pedidos, senhores. Primeiro pedido: condenação do réu ao pagamento de pensão mensal. Quanto é essa pensão mensal? Você poderia até solicitar ao juiz que a arbitrasse. Problema absolutamente nenhum, ok? Só que o seguinte, eu acho que nessa prova, em particular, não haveria problema absolutamente nenhum, porque o que eu vou comentar com os senhores deriva de jurisprudência do STJ. E sem a sedimentação legal, eles não poderiam realmente exigir, nem súmula, exigir dos senhores que você fizesse o pedido da seguinte forma: a condenação da empresa ré ao pagamento de pensão mensal equivalente a 2/3 do salário mínimo. Porque se tem um patamar de que salário mínimo
seria o mínimo, não é isso? Que a pessoa ganharia ali, já que não é um emprego regular. E que 2/3 seriam devidos à entidade familiar, no caso aqui a mãe, porque parte-se da premissa de que o valor que essa menina receberia mensalmente, uma parte, 1/3, ela gastaria com ela. Gente, isso é sedimentação jurisprudencial, não tem súmula. Mas sempre, de certa forma, a jurisprudência caminha nesse sentido. E é interessante que, recentemente, o STJ, enfrentando uma situação muito próxima, teve a oportunidade de estabelecer o seguinte: até que essa menina completasse ali a idade de casamento, ela contribuiria 25 anos, 24 anos ali, em razão até da formação, suposta formação de 3º grau, ela contribuiria com 2/3. Depois dessa idade, que seria a idade que ela teria em projeção, até a provável data do falecimento da mãe, baixaria para 1/3. Porque aí parte do pressuposto que ela deixaria de conviver ali necessariamente com a mãe e tal, teria lá a família dela e tal, é mais ou menos uma sedimentação. Mas isso não poderá ser, num caso desse, exigido de vocês, por falta de amparo legal. Então seria plenamente lícito que você, no seu pedido, solicitasse a procedência do pedido para condenar o réu a pagamento de pensão mensal a ser arbitrado pelo magistrado, sem problema absolutamente nenhum. Segundo pedido, julgou. Condenação do réu também ao ressarcimento dos gastos com o auxílio funeral. Nesse caso, um detalhe, senhores. Qual? Nós temos um valor correto para esse auxílio funeral? Temos. R$2.000. Então, você vai colocar um valor. A procedência do pedido para condenar o réu ao pagamento de auxílio funeral no valor de R$2.000, acrescidos de correção monetária e juros legais. Porque a gente vai querer, quando da execução, esse valor devidamente corrigido e acrescido de juros. Segundo pedido, esse destaque. Terceiro, julgou. Também a condenação do réu à indenização por danos morais, solicitando o seguinte: a procedência do pedido para que o juiz arbitre o valor indenizatório por dano moral. Não competindo ao autor colocar um valor fixo, não competindo ao autor pedir 100, 200, 300, 500 mil reais. O nosso caminho de doutrina e jurisprudência, senhores, é que o dano moral há de ser arbitrado pelo magistrado. Faça essa solicitação, então, sem colocar essa quantia, não se esquecendo o último pedido a ser feito nessa composição de petição inicial. Não esquecendo a condenação às despesas e honorários. Julgou, tá ali, ó, os 4 pedidos que a gente teria de pontuação nesse simulado, se fosse uma situação envolvendo o exame de ordem. Pagamento da pensão, ressarcimento dos gastos com o auxílio funeral, indenização por danos morais e, consequentemente, também a condenação às despesas de honorários. Podemos agora, então, depois dos pedidos, apresentar os requerimentos. Senhores, gratuidade de justiça? Claro. O enunciado coloca ou não essa senhora numa situação de vida que mereceria esse amparo do Poder Judiciário? Com certeza. Então, o enunciado é que está me dando o caminho para que eu possa fazer corretamente esse requerimento de gratuidade. Tranquilo? Segundo, pode julgar aqui. Está lá, ó, 9.2 ali no que a gente programou. Tutela antecipada da pensão mensal, faculdade. Por que eu coloquei faculdade, senhores? O enunciado, apesar de dizer de um certo estado de miserabilidade, necessidade da mulher, até que ficou privada, não é isso? Dos valores que a filha trazia para casa todo mês, não foi muito expresso o enunciado ao afirmar o quê? A necessidade premente dessa pensão para a manutenção dela, senhora Cássia. Então, aqui não haveria uma exigência na perspectiva do enunciado.
E muitas vezes o enunciado traz algumas situações assim, viu? Beleza? Houve um enunciado, só para eu deixar bem claro aqui, houve um enunciado com uma situação com a qual eu nem concordei, mas tudo bem. Houve um enunciado há um tempo atrás, em que o espelho de resposta dizia: se requerer gratuidade, pontinho tanto. Se não requerer gratuidade, ganhará também a pontuação se afirmar que as custas estão anexas. Ok? Dando a opção, dando essa faculdade. O problema foi que custas anexas não é uma realidade do Brasil inteiro, senhores. Existem alguns tribunais que usam do artigo 257 do Código de Processo Civil e que ditam que o pagamento dos valores desse preparo inicial da ação há de ser feito no prazo de 30 dias. Você paga lá um valorzinho mínimo para distribuir e você tem 30 dias para fazer o pagamento das custas iniciais. Ao contrário, outros estados exigem que no ato da propositura da demanda já se apresente o pagamento dessas custas iniciais. Então é um contrassenso, pelo menos foi nesse exame passado, num exame um pouco mais atrás, eu dizer isso no meu espelho de resposta. Talvez nem fosse a realidade de alguns daqueles que estivessem se preparando na realidade de cada estado, beleza? Mas de qualquer forma aqui, se você colocasse o pedido de tutela antecipada, não teria problema absolutamente nenhum. Você iria requerer através da tutela antecipada que fosse determinada a essa empresa ré o pagamento dos valores mensais de forma antecipada, não é isso? Para manutenção ali da sobrevivência da entidade familiar criada. Beleza, julgou. Próximo requerimento. Se é rito sumário, senhores, a citação é 277 e 278. 277, 278. A citação é para comparecer à audiência de conciliação e apresentar defesa nessa audiência, sob pena, claro, dos efeitos da revelia, e também não pode esquecer que se é uma situação de rito sumário, você já deverá apresentar também o quê? O rol de testemunhas, quando do requerimento de provas. Requer provar ou alegar por todos os meios, notadamente prova documental pericial, rol abaixo. Testemunha 1, nome, 3 pontinhos, não é isso? Criando a simulação necessária desse dado. Esses são os requerimentos que desse enunciado poderiam corresponder ao espelho de resposta. Encerraríamos a nossa petição com valor da causa, julgou, com o valor da causa e, claro, com o encerramento, advogado, 3 pontinhos, não é isso? Para não criar a figura local, 3 pontinhos, dada 3 pontinhos. Discussão quanto ao valor da causa. Ival, aqui haveria um valor correto da causa? Não necessariamente. Porque apesar da gente ter um pedido que seria o de R$2.000, não é isso? Um pedido líquido. Os outros dois dependeriam ainda de um arbitramento do magistrado. Então, dá presente o valor, R cifrão, 3 pontinhos em simulação, como exige o edital de vocês. Bastaria isso, nessa simplicidade redacional, aqui apenas pontuada, para que você conseguisse uma pontuação legal na sua peça. Pegamos, senhores? Maravilha. Vamos para as questões dissertativas que nós disponibilizamos? Vamos a ela. Vamos lá. Primeira questão prática. Banco Bem-vindo S.A. ajuizou a ação de execução contra o senhor Sérgio Luiz Silva e sua mulher, em razão de contrato de mútuo não adimplido pelos devedores. O único bem dos devedores é um imóvel residencial, apartamento, onde hoje não mais residem. Eis que deram o mesmo em locação para o senhor João Paulo Nascimento, que passou a residir ali com a sua família. Acrescente-se que os executados passaram a morar em um barracão alugado, mas por valor inferior ao recebido da locação de seu imóvel, utilizando o valor da diferença como complementação dos ganhos mensais do casal. Senhores, isso é uma realidade nesse país nosso? Claro. Muitas vezes o cidadão tem um imóvel legal, ele
dá em locação, para receber essa grana, vai morar num outro lugar um pouco pior, não é isso? Para sobrar uma beiradinha, para ajudar no sustento dele e da família dele. Então, a gente tem que pensar o seguinte: o imóvel residencial do casal ou da entidade familiar é impenhorável? É. Quem fala isso para a gente é a Lei 8.009 de 1990. É impenhorável o imóvel residencial do casal, da entidade familiar. Só que aqui, esse imóvel não está, na verdade, sendo utilizado pelo casal, pela entidade familiar, como moradia, como residência deles. E aí o juiz teria justamente determinado que a penhora, porque eles não mais estariam utilizando esse imóvel com essa finalidade de residência. Questão, voltamos a ela. Olha lá. De posse desses dados, o juiz de direito determinou a penhora do imóvel apartamento, posto que não mais é utilizado como imóvel residencial do casal. Referida decisão do magistrado é correta? Senhores, eu criei essa questão no simulado para a gente poder trocar uma ideia. Qual? Eu quero que vocês sempre tenham em mãos, no material de vocês, marcadinho aí, ó, a Lei 8.009 de 1990. Porque ela vai justamente dizer da impenhorabilidade do imóvel residencial do casal, da entidade familiar. Então você tem que ter essa lei vivenciada no seu material aí com um destaque próprio, porque algo dela, de repente, pode ser cobrado. O artigo 1º me dá a proteção. O artigo 1º fala: estou protegendo imóvel residencial impenhorável. Mas, andando um pouquinho além da questão, além da atenção ao artigo 1º, eu gostaria demais de você uma atenção no artigo 3º. Por que uma atenção no artigo 3º? Porque o artigo 3º cria situações que permitirão que esse imóvel residencial seja objeto de penhora. Então você vai ter que ter sempre em mãos a Lei 8.009, dependendo da questão aí que possa ser cobrado. Atenção, tanto no artigo 1º quanto no 3º. Vamos voltar para dentro da questão. A decisão do juiz, senhores, foi correta, já que não é mais utilizado o imóvel como residência do casal? Vocês podem ficar na dúvida, e sem dúvida nenhuma, para ser redundante, isso aconteceria. Mas eu tenho certeza que na alma de vocês, no coração de vocês voltado ao justo, vocês vão falar: porra, sacanagem. Você vai, na verdade, penhorar esse imóvel do cidadão, sendo que a renda acaba sendo utilizada para uma sobrevivência, para o auxílio da família. Eu trouxe essa questão não apenas para poder chamar a atenção de vocês para a Lei 8.009 de 90, mas também porque eu vou mostrar agora. Está ali, ó. Senhores, a decisão do juiz é ilegal. Essa matéria foi objeto de análise pelo STJ e foi devidamente sumulada, dizendo a súmula 486 do STJ que é impenhorável o único imóvel residencial do devedor. Chamo a atenção: o único imóvel residencial do devedor, que esteja locado a terceiros, e desde que a renda obtida seja revertida para subsistência ou moradia de sua família. Senhores, por favor, o caso que a gente está trabalhando é idêntico à matéria posta na súmula, positivo operante. É o único imóvel que foi dado em locação, não mais residem nele. Porque o dinheiro que eles estão recebendo é utilizado justamente para alocar o barracão e, se sobrar uma graninha, e sobra, para poder ajudar na sobrevivência. Então, é interessante esse enquadramento. Atenção nessa súmula, senhores, ok? Súmula 486.
E já confira se a sua lei 8.009, no artigo 1º, faz inclusive referência a essa súmula. Porque essa súmula não é uma súmula muito velha, então pode ser que até no seu material que você vai levar, o seu código aí, ó, tem uma deficiência, que a súmula não esteja referenciada no artigo 1º da lei 8.009 de 1990. Pegamos? Bom, mas eu tenho uma segunda parte da resposta, conforme o enunciado estava me pedindo. Como é que a gente fará, já que o bem foi penhorado, bicho? Como que a gente, enquanto advogado desse casal, ou de apenas um deles, dependendo da situação, atuaria para solicitar junto ao Poder Judiciário a desconstituição da penhora? Primeiro, se eu estou no prazo de embargos à execução, através deles embargos, tanto que o artigo 745 me fala que nos embargos o executado poderá alegar penhora incorreta, que seria inclusive o fundamento. Mas nada impede que essa penhora já tenha ocorrido, ou tenha ocorrido, melhor dizendo, depois do prazo de embargos. Nesse caso, uma simples manifestação nos autos. Você compareceria enquanto advogado, já apresentou os embargos, ou já passou o prazo dos embargos, a penhora foi depois. Você compareceria diretamente nos próprios autos, petição simples, e falaria: opa, peraí, juiz, esse dinheiro está sendo utilizado para essa manutenção da família. Por isso, segunda parte da resposta, julgou prazo dos embargos, através deles, se depois, por simples manifestação nos autos. Já podemos ir sem perda de tempo para a segunda questão. Lembrando que assim que eu terminar essa correção do simulado, nós vamos fazer um aulão pancadão sobre recurso de apelação. Transitado em julgado acórdão prolatado em processo de conhecimento, me diz a segunda questão dissertativa desse simulado, que reconheceu a obrigação da empresa Vai com Deus Limitada a indenizar a empresa Aprovação Limitada face aos prejuízos ocasionados por um rompimento contratual. A empresa Aprovação Limitada procedeu à liquidação do julgado, sendo para tanto nomeado perito e indicado assistentes técnicos. Nitidamente, nós estamos diante de uma ação de indenização. Houve sentença, uma sentença ilíquida, por isso que o enunciado está falando de fase de liquidação do julgado, ok? Continuamos na leitura. Está ali, ó. A empresa Aprovação Limitada procedeu à liquidação do julgado, sendo para tanto nomeado perito e indicado assistentes técnicos pela parte, ou pelas partes. Apresentado o laudo, este foi objeto de forte impugnação pela empresa Vai com Deus Limitada e seu respectivo assistente técnico, face à constatação de erros graves de cálculos que elevaram a quantia apurada em mais de 100% do que seria efetivamente devido. Desconsiderando tal constatação, foi proferida decisão acolhendo o laudo do perito, decisão pelo juiz. Face à gravidade dos acontecimentos e receosa de ser obrigada a pagar quantia exorbitante, a empresa Vai com Deus Limitada lhe constitui como procurador, tendo ainda formulado os seguintes questionamentos: cabe ou não recurso da citada decisão? Em caso positivo, qual seria o recurso? E mesmo interposto esse recurso, poderia ou não ocorrer a execução do julgado? Eu acredito ser possível, nesse exame de ordem dos senhores, cair recurso? Acredito. Tem um tempinho aí que está na hora de voltar a ser cobrado recurso. Recurso me dá uma precisão que o edital exige, não é isso? Quanto à peça a ser feita. Então, a minha maior preocupação ao criar essa questão no enunciado e apresentar nesse simulado é justamente o quê? Qual é o recurso cabível contra a decisão do juiz que julga a liquidação de sentença? Esse é o barato que eu queria levar aos senhores.
Porque eu posso, vamos pensar numa peça processual, falar o seguinte: faça o recurso cabível. E, senhores, por favor, Guilherme julgou para mim. O recurso cabível é agravo de instrumento. A minha preocupação maior aqui é poder discutir com os senhores o artigo 475H do Código de Processo Civil, que vai me dizer que da decisão de liquidação caberá agravo de instrumento. De novo, julgou a liquidação de sentença, o que eu vou ter é agravo de instrumento. Pegamos? E o que nós vamos discutir nesse agravo? Os cálculos, não é isso? Quem vai te dar as possibilidades de discussão? O enunciado. Mas aqui a minha preocupação maior é poder ter esse diálogo com vocês. De novo, a liquidação decidida por sentença, não. Decisão interlocutória apenas, não é isso? Porque é caso de agravo de instrumento, por favor. Matamos? E aí a pergunta: a execução pode seguir? Resposta, Guilherme. Como referido, o recurso não tem efeito suspensivo, poderá, claro, ocorrer a execução do julgado, inclusive em razão de parcela incontroversa. Porque nesse recurso de agravo nós vamos estar discutindo justamente o que, senhores? Devo. Isso tudo não é isso? Apresentando os erros de cálculo que eventualmente o enunciado me apresente. Então, muito simples a resposta, mas é o diálogo que eu quero manter com vocês, como a gente tem feito toda sexta-feira e vamos até a véspera da prova. Da liquidação de sentença, recurso, agravo de instrumento. Beleza. Próxima questão. Mariana foi citada por correio para contestar uma ação de cobrança promovida pela empresa Gouveia, em razão de eventuais não pagamentos de uma compra de uma TV. Mariana é domiciliada na comarca de Belo Horizonte e a ação foi proposta na comarca de São Paulo, foro eletivo do contrato de adesão e sede da empresa autora. Procurado por Mariana como advogado, responda de forma fundamentada. Vamos lá. Existe a possibilidade de discutir a competência do juízo? Fundamente. Se possível, qual a forma processual para a discussão da matéria? Fundamente. E seria lícito que não fosse necessário o deslocamento para a comarca de São Paulo para que a ré possa apresentar a defesa quanto à matéria em debate, porque o estagiário comeu o M aqui, beleza? Senhores, o seguinte, posso discutir que está errado o ajuizamento apesar do foro eletivo? Porque eu estou utilizando enquanto autor do foro eletivo que eu lancei, não é isso? Em detrimento de um lugar que poderia ser melhor para que o réu pudesse exercer a sua defesa. Relação de consumo? Relação de consumo. E sempre que eu identifique num enunciado relação de consumo, eu tenho que dar um pulo aonde? Código de Defesa do Consumidor. Vamos dar um pulinho no Código de Defesa do Consumidor? Está lá. Ó. É possível, claro, discutir a competência, porque essa cláusula de eleição de foro, eleição entre aspas, não é isso? Porque se é um contrato de adesão, algo que não existe, é a discussão dessa cláusula. É possível discutir a competência? Claro que é. Vai me dizer o artigo 51 do CDC, que são nulas de pleno direito, entre outras, as cláusulas contratuais relativas ao fornecimento de produtos e serviços que estabeleçam obrigações consideradas iníquas, abusivas, que coloquem o consumidor em desvantagem exagerada ou que sejam, inclusive, incompatíveis com a equidade, com a boa-fé. Senhores, posso dizer que ao utilizar do foro eletivo, estaria essa empresa autora atentando quanto à boa-fé contratual?
Claro, porque ela está criando situações para dificultar justamente o quê? O exercício regular da defesa. Então, artigo 51, claro que é possível discutir. Como que a gente pode discutir? Letra B. Exceção de incompetência relativa. Porque o artigo 112 vai me dizer que argue por meio de exceção justamente a incompetência relativa, no caso aqui, territorial. E é interessante o parágrafo único, senhores, trazido aqui para a visualização de vocês. A nulidade da cláusula de eleição de foro em contrato de adesão pode ser declarada de ofício pelo juiz, que declinará de competência para o juízo de domicílio do réu. Observa, até o juiz poderia, ao receber a petição inicial, não é isso? Verificando essa abusividade, até declarar essa cláusula como nula e determinar a remessa dos autos ao domicílio do réu. Só que o juiz não fez isso. O réu foi citado, o réu, então, através de exceção, vai arguir essa incompetência. E para fechar essa questão, teria como o réu apresentar essa peça de exceção na sua comarca, onde ele foi citado, ou ele teria que se deslocar até a comarca, domicílio, vamos colocar assim, do autor, aonde tramita essa demanda. Senhores, muitas vezes esse deslocamento é justamente o fator que impede um correto exercício da ampla defesa, do contraditório, que vai ferir o devido processo legal. Chamo a atenção de vocês para o artigo 305, parágrafo único, por favor. É possível, sim, ao consumidor apresentar a exceção de incompetência na sua comarca, com remessa para a comarca aonde tramita o processo. Observem, por favor, o parágrafo único do artigo 305. Na exceção de incompetência, a petição pode ser protocolizada no juízo de domicílio do réu com o requerimento de sua imediata remessa ao juízo que determinou a citação. Para fechar o ciclo, eu posso, enquanto réu, apresentar a exceção na minha comarca. Apresentei aqui e vai ser remetido ao juízo aonde o processo tramita para ele poder decidir, sem a necessidade do deslocamento. Mas alguns podem me questionar, pô, Ival, e o protocolo integrado? Eu botei aqui cidades de estados diferentes. E o protocolo postal? Aqueles tribunais que mantêm convênio com o Correio para a utilização do protocolo postal, eu só permito a utilização do protocolo postal dentro do espaço territorial do tribunal, ok? Não seria esse o caso. Por isso, utilização do parágrafo único do artigo 305. Matamos a terceira, quarta questão e última para a gente resolver esse simulado. A empresa GHI Limitada é locatária do imóvel em que explora há mais de 6 anos a atividade de distribuição e comercialização de bebidas. O contrato de locação foi entabulado inicialmente pelo prazo de 2 anos e prorrogado sucessivamente por iguais períodos, sempre por meio de instrumentos escritos. A locatária vem efetuando regularmente o pagamento dos aluguéis e demais encargos da locação. Como o prazo do aditivo contratual atualmente em vigor expira em 7 meses a contar desta data, a locatária procurou o locador para tratar de sua renovação. Contudo, o senhorio passou a exigir o pagamento de luvas no valor equivalente a 3 aluguéis como condição para a prorrogação do contrato. Alega, para tanto, que a cláusula contratual expressa nesse sentido, bem como que, nas renovações anteriores, abrir a mão das luvas por mera liberalidade. A empresa GHI Limitada questiona sobre a possibilidade de permanecer no imóvel independentemente do pagamento das luvas. Qual é a sua orientação? Senhores, ação renovatória. E aqui o enunciado me apresentou todos os elementos necessários a vingar realmente
essa ação renovatória? Sim. Priscas eras mesmo. Havia uma discussão se lícito seria ao senhorio, ao proprietário, cobrar luvas, por isso a expressão lançada, cobrar luvas para renovação. O que eram, o que é essas ditas luvas? Você quer continuar aqui nesse imóvel? Você vai me pagar uma grana, porque senão nosso contrato vai morrer aqui. E isso era muito problemático, porque você se instala num ponto comercial alugado, você cria naquele ponto justamente o que? Uma clientela, uma referência, local tal tem a loja D. E antigamente, bem antigamente mesmo, poderia o proprietário do imóvel, ao terminar o contrato de locação, tirar esse cara que fez o ponto e ele mesmo assumir o ponto, ou outra pessoa, não é isso? Cria o ponto, valoriza, sem dúvida nenhuma, a figura do imóvel. E o ponto comercial não é criado pelo proprietário do imóvel, mas sim por quem está locando e desenvolvendo essa atividade empresarial. Então, a ação renovatória vem para justamente permitir o quê? Que esse que batalhou, que criou o ponto, que está ali fomentando essa atividade empresarial, possa ter direito a essa renovação. Requisitos, a lei de locação vai dizer para a gente. Aqui eu quero a seguinte atenção na resposta. Vamos lá. Qual a sua orientação? Plenamente possível. Lei 8.245 de 91, justamente a lei de locação. São nulas de pleno direito as cláusulas do contrato de locação que visem a elidir os objetivos da presente lei, notadamente as que proíbam a prorrogação prevista no artigo 47 ou que afastem a renovação na hipótese do artigo 51, ou que imponham obrigações pecuniárias para tanto. A luva seria justamente o quê? Essa obrigação pecuniária para uma possível renovação totalmente ilegal, totalmente abusiva. Mas continua mais artigos em fundamentação nessa questão. Nas locações de imóveis destinados ao comércio, que era o caso, o locatário terá direito à renovação do contrato por igual prazo, desde que cumulativamente. Contrato por escrito com prazo determinado, podendo ser, como no enunciado, uma sequência de contratos. Não vinha ali a cada 2 anos, não é isso? Fazendo um novo contrato? Plenamente possível. Julgou de novo, 51, o contrato ou a sequência deles tenha sido celebrado por escrito e com prazo determinado. Prazo mínimo para renovar, ou a soma dos prazos ininterruptos, que é o caso, seja de 5 anos, e ele, locatário, esteja explorando seu comércio no mesmo ramo pelo prazo mínimo e ininterrupto de 3 anos. Eu preciso cumular tudo isso para ter direito à renovatória, que é o caso aqui. Pegamos, senhores? Beleza. Tá aí, apresentamos um primeiro simulado, estamos fazendo a correção. Acredito que aí a gente terá nesse projeto do espaço, que é o OAB de bolso, outros simulados. Fiquem atentos aí, porque nós vamos, se Deus quiser, estar podendo criar outros simulados e disponibilizando a vocês e também disponibilizando a correção. Fiz um pouquinho rápido essa correção, eu sei, porque eu tenho que também dar um aulão para vocês sobre o recurso de apelação. Vamos lá? Vamos trabalhar, senhores, recurso de apelação. Talvez, não sei, até porque a gente misturou a correção do simulado com o aulão, eu não sei se eu consigo, nesse aulão, finalizar a figura da apelação. Mas contando aí com o apoio do pessoal do espaço, aí que eles vão disponibilizar mais um tempinho ao vivo para a gente poder aí, se for o caso, fazer essa complementação, beleza? Porque é questão de horário e tal. Tiago, se estiver vendo a gente aí, desculpa aí, viu, meu chefe? Beleza? Mas se Deus quiser, aqui eu consigo. Estão vendo que eu estou dando um tempo para vocês se arrumarem também, né? Para mudar de um lado para o outro. Recurso de apelação, senhores. Vou ali pegar uma água. Segura aí. Recurso de apelação.
da sentença cabe apelação. Tá, eu sei. A lei fala isso para mim. Mas o primeiro grande problema que eu quero que vocês saibam identificar no exame de ordem é se realmente o recurso é o recurso de apelação que está sendo cobrado. Porque uma forma da gente, entre aspas, fazer uma sacanagem no exame de ordem é criar uma situação que aparentemente, digo apenas aparentemente, seria uma sentença, porque teria elementos 267 e 269, e no final das contas, não ser recurso de apelação, recurso cabível. Senhores, quando a gente pega o artigo, ou Gui, se você quiser me dar um pouquinho mais de quadro, compadre, vai só facilitar a minha vida agora, porque eu não vou trabalhar mais com a lâmina, vou trabalhar, como a gente trabalhou nos outros aulões também, com a figura do quadro, agora um pouco mais em pontuação. Então, o Guilherme vai me dando ali um pouco mais de quadro. Vem comigo aqui, por favor. Senhores, quando eu vou ao Código de Processo Civil, me acompanha, porque eu não vou laminar o código agora não, ok? Quando eu vou ao Código de Processo Civil, o Código de Processo Civil me dá ou não, beleza, Gui? O Código de Processo Civil me dá ou não o conceito de sentença? Sim, eu vou dar um pulinho no artigo 162 do Código de Processo Civil. E dando um pulo no artigo 162, ele me fala, sentença é ato do juiz, que implica numa das situações descritas no artigo 267 ou 269. Vai me dizer o parágrafo 1º do artigo 162, sentença é ato do juiz, que implica numa das situações descritas no artigo 267, extingue-se o processo sem resolução do mérito, não é isso? E 269, a resolução de mérito. Pronto. A lei se incumbe de trazer esse conceito. Segunda etapa, falso de sentença. Sentença não é apenas o ato do juiz que traga 267 e 269. Vou insistir. Sentença não é apenas o ato do juiz que contenha 267 e 269. Sentença é ato do juiz que, além de conter 267 e 269, põe fim à atividade cognitiva do juiz na fase de conhecimento. Ou seja, a partir da prolação desse ato e sua publicação, o magistrado teria, a partir desse ato, resolvido tudo, não é isso? Que a ele teria sido submetido. De novo, sentença é ato do juiz, que contém 267 e 269, mas que também ponha fim a essa atividade cognitiva do juiz, resolvendo tudo aquilo que deveria ter sido resolvido no curso do processo. O problema é que esse complemento não está no conceito legal. E aí começam a surgir as seguintes situações. Senhores, imaginemos uma petição inicial. Vou lançá-la aqui no quadro. Ok? Beleza. E essa petição inicial contém pedidos cumulados. Pedido 1, pedido 2. Ok? Tá aqui, ó. Vou acumular pedidos nessa petição inicial. Pedido 1, pedido 2. Por favor, é lícito ao juiz indeferir a petição inicial? Plenamente possível. Artigo 295 do Código de Processo Civil. Mas, senhores,
poderia o juiz indeferir na petição inicial, na leitura dela, somente um dos pedidos? Claro. Eu vou indeferir 267, item 1, por um dos motivos do artigo 295, o pedido número 1. Determinando que essa ação siga, e vou citar o réu para isso, para ele responder apenas ao pedido número 2. Senhores, por favor, vamos esquecer o que eu lancei em complementação, vou pegar apenas o Código de Processo Civil, 162, parágrafo 1º. Isso é um ato do juiz que contém 267? É. E aí surge o probleminha, porque o artigo 513 do Código de Processo Civil, na simplicidade dele, vai justamente me dizer o quê? Da sentença cabe apelação. E sentença, tirando o penduricalho que eu coloquei, é ato do juiz que contém 267, 269. Interponha um recurso de apelação numa situação dessa aqui, que você vai tomar 0 no exame de ordem. Ok? De novo. Interponha um recurso de apelação numa situação dessa aqui e você vai tomar 0 na peça processual. O recurso, nesse caso aqui, trazido, senhores, é agravo sobre a forma de instrumento. Isso é uma grande preocupação minha. Porque eu posso criar um enunciado, não é isso? Que traga 267 ou 269, mas que não seja atacado por sentença. Alguns autores no direito brasileiro, só para pontuar isso aqui, falam que isso aqui seria uma sentença parcial, tá? Porque atingiria 267 e 269 apenas ali um dos pedidos, seguindo o processo para o julgamento do outro. Alguns outros autores que não concordam com o conceito de sentença parcial dizem que isso aqui seria uma decisão interlocutória. Não nos interessa a discussão doutrinária, acadêmica sobre isso para o exame de ordem. Me interessa o quê? Que você se depararia com esse caso, não é isso? E você teria que fazer justamente o quê? O recurso cabível. Fez apelação nesse caso, 0. Aí, fungibilidade, não vai cair nessa não. Isso vai dar um erro grosseiro. Isso aqui é agravo de instrumento, porque o correto conceito de sentença. É até um conceito que o próximo Código de Processo Civil, a gente sabe que ele está tramitando por aí, vai trazer para a gente. Sentença é ato do juiz que contenha, vamos nós, 267, 269, e que também ponha fim a essa atividade cognitiva do juiz, resolvendo as situações que a ele foram submetidas. Aqui ele não resolveu as situações ainda não, porque ele não está caminhando para julgar ainda o pedido 2. Ele só julgou o pedido 1, agravo de instrumento. Ou, como eu costumo falar, um mantra. Qual o mantra? Matou um, seguiu o outro, agravo de instrumento. Tá? Matou um, seguiu o outro, agravo de instrumento. Me deem 15 segundos, fiquem com esse mantra aí, porque eu estou vendo que a pilha está acabando. Aqui a gente é assim mesmo, viu, gente? Eu estou vendo que a pilha está acabando, então eu vou tirar essa pilha, porque deviam ter visto se a pilha estava fraca ou não, ou então ter colocado uma pilha nova. Estou apontando e já esconderam atrás do Mac ali, tá bom? Então eu vou tirar essa pilha e vou botar outra que eu já deixei prontinha aqui. Jogo rápido. Ainda não? Voltou agora? Beleza. Então, senhores, de novo. Matou um, seguiu o outro, agravo de instrumento. Vem cá. Outras opções. Aqui nós matamos um pedido, não é isso? E dei mandamento ao outro. Agora vem cá. É possível que eu tenha autor, réu número 1,
Réu número 2, pegamos? Formei um litisconsórcio passivo. Formado esse litisconsórcio passivo, reconheço a ilegitimidade do réu número 1. Siga o processo para o julgamento de mérito apenas contra o réu número 2. Senhores, matou um, não matou? Seguiu para o outro? Recurso cabível. Agravo de instrumento. É a mesma coisa. É um ato do juiz que contém 267 ou 269, mas que não põe fim a essa sua atividade cognitiva. Um terceiro exemplo, que até me preocupa, porque teve um tempo atrás que teve uma prova de defensoria, não vou lembrar em qual estado da federação, desculpa, cara, e nem qual era a banca que estava montando essa prova de defensoria, não. Mas que muita gente errou. Quer ver, ó? Vou criar o caso, vai que cai aí no exame de ordem, beleza? Se cair um caso desse, igual eu estou pensando aqui agora, porque eu estou lembrando desse caso aqui. Vamos combinar como eu combino com meus meninos na turma presencial, por favor. Se cair, eu ganho uma latinha de cerveja de cada um. Combinado? Os meus meninos do presencial que estão assistindo, marcamos? Beleza, quem está assistindo também pode mandar, depois a gente manda o endereço, tá? Tranquilinho, problema nenhum. E Val, alguma marca de preferência de cerveja? Nenhum preconceito, tá? Fiquem à vontade. Mas se quiser mandar umas estelinhas, a gente agradece. Volta. Olha o caso. Petição inicial. Citação do réu para contestar. Compareceu o réu e apresentou contestação. Mas questiono vocês. Pode também, junto com a contestação, o réu oferecer reconvenção, senhores? Plenamente lícito, plenamente possível, e foi isso que o réu fez. Compareceu e apresentou a sua reconvenção. Autos apartados ou nos mesmos autos? Nos mesmos autos. Quem vai dizer que isso aqui deverá ser nos mesmos autos, inclusive, é o artigo 299 e o artigo 315 do Código de Processo Civil. O 299 me fala que a contestação e a reconvenção são apresentadas simultaneamente, não é isso? As exceções apartadas. O 315 me fala no mesmo processo. Então, apesar de eu ter duas peças processuais, a reconvenção é apresentada ao protocolo e autuada nos autos da ação, propriamente dito. Não gera autos apensados, autos apartados, nada disso. Então, senhores, o que a gente vai ter? Nesse processo, o segmento do mesmo, para o julgamento tanto da contestação, melhor dizendo, da ação quanto da reconvenção apresentada pelo réu frente ao autor. Segundo o artigo 318 do Código de Processo Civil, o juiz julgará numa única sentença tanto a ação quanto a reconvenção. Acharam o 318 aí? O juiz vai julgar tanto a ação quanto a reconvenção, ok? Numa única sentença. Então, se eu tenho um ato do juiz matando tanto a ação quanto a reconvenção, dúvida nenhuma que o recurso será recurso de apelação. Só que ao mesmo tempo que o 318 fala que se julgará numa mesma sentença, olha por favor o 317, a autonomia da reconvenção. A reconvenção é regular exercício de direito de ação. E assim o sendo, senhores, nós passamos a ter um probleminha aqui, beleza? Qual é o probleminha que a gente passa a ter nessa situação? Posso desistir da reconvenção, isso segue a ação. Ou como está no 317, eu posso desistir da ação, isso não impede que a reconvenção siga. Então, olha só,
eu posso ter aqui uma decisão do juiz 267, matando justamente o que? A figura da ação e dando seguimento para julgamento futuro da reconvenção. Pergunto, qual é o recurso cabível contra essa decisão do juiz aqui, ó, nesse momento do processo? Colocou fim à atividade cognitiva dele, senhores? Nesse processo? Colocou não. Logo, qual é o recurso cabível? Agravo de instrumento. E cuidado, o dito vice-versa também é verdadeiro. E seria até mais fácil eu criar um enunciado de prova, dizendo o seguinte: petição inicial, o réu contestou e ao mesmo tempo apresentou pedido contra o autor em sede de reconvenção, tá certo? E feito isso, senhores, o juiz, depois da manifestação do autor quanto à reconvenção, resolveu dar um 267 aqui, ó, ou até mesmo um 269, prescrição, decadência, tranquilo? Determinando o segmento o quê? Da ação. Contra essa decisão, você, advogado do réu, que usou da reconvenção, vai interpor, na verdade, agravo de instrumento. Apesar de ter 267 e 269, não pôs fim a essa atividade cognitiva do juiz nesse processo. Logo, o recurso cabível, agravo de instrumento. Matou um, seguiu o outro, por favor, não é apelação, é agravo de instrumento. Cravamos, senhores? Essa é uma grande preocupação minha com o recurso de apelação, na verdade, com o contexto recursal da prova, porque eles podem estar e estariam exigindo não o recurso de apelação, mas o agravo. Fica como uma dica e que, se Deus quiser, se vier nesse sentido, só lembrar da latinha de cerveja. Ok? Maravilha. Bom, posso pensar então na estrutura da peça de apelação. E é uma estrutura muito tranquila. Lembrando que quem julgará a apelação é quem? Tribunal, não é isso? Mas a apelação é apresentada aonde, senhores? No juiz de primeiro grau. Então, a técnica do dia a dia nos dita o quê? Que haverá aquilo que alguns chamam de folha de rosto, alguns chamam de peça de encaminhamento, não é isso? Que é uma petição endereçada, dirigida a quem? Ao juiz de primeiro grau, dizendo que contra a sentença de folhas você está apresentando um recurso de apelação. Conclua com local, data, advogado, 3 pontinhos, ok? E na próxima página, na próxima folha, você realmente começaria o quê? As razões do recurso dirigidas ao tribunal. Quem vai dizer isso para a gente é o artigo 514 do Código de Processo Civil. 514 vai justamente dizer para a gente o quê? Que a apelação há de ser interposta, não é isso? Por petição ali ao juiz de primeiro grau. Então, me permitam aqui. Peça de encaminhamento. Deixa eu só dividir meu quadro no meio aqui, para poder facilitar a minha vida. Peça de encaminhamento lá no alto. Excelentíssimo senhor juiz de direito, não é isso? Da vara civil número tal, que é aonde tramita o processo. E quem vai me dar isso é justamente quem? O enunciado. Soltei 2, 3 linhas, o que eu vou colocar? Identificação de processo, número, não é isso? Porque eu estou já endereçando a autos de processo já devidamente registrado, já teve sentença. Senhores, estruturação do preâmbulo. Soltei as mesmas 2 ou 3 linhas e no preâmbulo eu tenho que identificar primeiro o recorrente. Tranquilo? Então eu vou colocar o nome do recorrente. Fulano de tal. Exame de ordem. Preciso qualificar? Aí surge o dilema.
no dia a dia da prática forense, a gente simplesmente coloca já devidamente qualificado, não é isso? Mas exame de ordem a gente não quer perder nenhum ponto. Então eu vou de novo. De novo não, já levei vocês. Mas vou junto com vocês agora ao 514, que vai dizer para a gente que a apelação interposta por petição dirigida ao juiz conterá nome e qualificação das partes. Então, eu vou te perguntar, você vai fazer um recurso de apelação, você está botando o nome do cidadão que você representa, que é o recorrente, não é isso? Você vai colocar a qualificação ou vai colocar já devidamente qualificado? Vou colocar a qualificação, vai que isso está lá no espelho de resposta, pelo amor de Deus. Não é isso? Exame de ordem, a gente não briga com ninguém. Exame de ordem é para ser aprovado, só isso. Então, você vai colocar o nome do recorrente, qualificação. Vem respeitosamente a presença de Vossa Excelência, não é isso? Nos autos da ação de. O nome da ação está lá também, senhores? No enunciado? Ok. Nos autos da ação de, em que é parte contrária, você vai lançar o nome do recorrido, que é a outra parte contrária a você. E ao lançar o nome do recorrido, você vai também qualificar ele? Está dizendo 514, inciso 1º, parte Z, qualificação. Para que eu vou discutir? Para que eu vou tentar perder ponto, pelo amor de Deus? Ok? Então, lançou o nome do recorrente, qualificou nos autos da ação tal, em que é parte contrária requerido, recorrido, fulano de tal. Vem a presença de Vossa Excelência apresentar o quê? Recurso de apelação contra a sentença de folhas, nomine o recurso para mim. Dizendo que as razões você vai apresentar anexo, não é isso? Cujas razões você vai anexar. Pronto. Na estrutura do preâmbulo, e aquela estrutura redacional que vocês sabem fazer, nós vamos ter apelante recorrente com a qualificação. Nominação da ação, que quem está te dando é o próprio enunciado. Recorrido, apelado. Nome e qualificação por causa do 514. E interpor contra a sentença recurso de apelação. Pronto. Estruturamos o preâmbulo. Agora, nós vamos ter que fazer ao juiz de primeiro grau alguns requerimentos. Porque ele, magistrado de primeiro grau, não só recebe a apelação e manda para o tribunal, não. Ele, juiz de primeiro grau, tem atos decisórios, inclusive, a tomar em razão desse recurso de apelação. Então, depois que você termine o preâmbulo, solta uma linhazinha, desta forma requer. E o que é que você vai requerer a esse juiz de primeiro grau? Você vai a ele requerer o seguinte: que ele receba esse recurso, né? Pegue o danado, e também que empreste os efeitos legais. Referência, senhores, artigo 520 do Código de Processo Civil. Ok? Artigo 520 do Código de Processo Civil. Está aqui, ó. Que receba a apelação, vem respeitosamente a presença de Vossa Excelência, requerer 2 pontos. 1. Que receba o recurso de apelação, bem como que empreste os efeitos legais. Não precisa entrar naquela discussão se é duplo efeito ou apenas efeito evolutivo, correto? Efeitos legais, se quiser, faça referência ao artigo 520 do Código de Processo Civil. 2. Que seja, é o requerimento segundo que você vai fazer. Você vai requerer a intimação, você vai requerer a intimação da parte contrária. Você vai requerer a intimação dela para quê? Para querendo apresentar contra-razões ou
resposta ao presente recurso. Artigo 518, tá? O juiz recebe, impressos os efeitos. Artigo 518, manda ouvir a parte contrária, mero ato de intimação. 3. Depois você vai requerer ao juiz de primeiro grau justamente o quê? A admissibilidade. Porque está tempestivo, porque está preparado o recurso, não é isso? Você vai solicitar ao juiz que ele admita o recurso. E que, por fim, quarto requerimento que você vai fazer, a remessa dos autos ao tribunal competente. Encerra termos em que deferimento, local, data, não é isso? Tudo em simulação, advogado, 3 pontinhos. Tranquilo? Você vai endereçar ao juiz, prolator da decisão, da sentença. Vai identificar o número de registro dos autos, como a gente faz nas petições padrões. No seu preâmbulo, você vai ter que lançar recorrente e recorrido, apelante e apelado, como queiram, nome e qualificação. Nominando a ação, que quem vai te dar é o próprio enunciado. E dizer que o recurso que você está apresentando contra a sentença é justamente de apelação. Fazendo a ele, juiz, os seguintes requerimentos. Que seja recebida a presente apelação, bem como emprestados os efeitos legais. Que seja intimada a parte contrária para querendo apresentar no prazo legal resposta. Que após seja admitido por tempestivo e preparado o presente recurso. E que, em razão disso, último requerimento, seja remetido ao tribunal para que lá ele seja devidamente julgado. Pegamos? Encerrou, temos em que? Local, data, advogado, 3 pontinhos. Está pronta a sua peça de encaminhamento padrão. Por que peça de encaminhamento padrão? Porque tem 2 variáveis, uma delas já cobrada, prisca zeros, no exame de ordem, beleza? De forma até já unificada, de certa forma. Minas ainda não estava, ou já estava, acho que não. Mas já foi até cobrado. Feito esse padrão, que é o padrão convencional, surgem 2 possíveis variações. Não aqui, viu, senhores? Por isso que eu vou apagar. Surgem 2 possíveis variações em razão de ser uma possível sentença proferida nos termos do artigo 295 do Código de Processo Civil. E o que seria a sentença 295? Indeferimento da petição inicial. Aonde o artigo 296 me fala que, inconformado, poderá o autor dessa sentença de indeferimento apelar. Lembrando que a sentença de indeferimento é sempre dada liminarmente. A sentença de indeferimento pressupõe que o juiz não determine a citação do réu e que ele já esteja ali de uma vez o quê? Indeferindo a petição inicial, ok? Esse é o barato. Então o réu nem citado foi, estou indeferindo a petição inicial. O autor pode apelar. Facultado ao juiz em 48 horas reformar a sua decisão. E o parágrafo único me fala, se ele não reformar, os autos serão imediatamente encaminhados ao tribunal. Senhores, no exemplo padrão que eu lancei de requerimentos da peça de encaminhamento, tem solicitação de juízo de retratação? Tem não. Nessa aqui a gente vai colocar? Vai. E quando eu, parágrafo único do 296, falo imediatamente ao tribunal, sabe o que não existirá também? Intimação da parte contrária. Que nem citada foi. Por isso, se a sentença for uma sentença
295, 296 de indeferimento, não é isso? O seu primeiro requerimento será justamente qual, senhores? Que seja recebida, normalmente, igual mesmo, só estou melhorando meu quadro, tá? Que seja recebida e mais efeitos legais. Não vou requerer a intimação da parte contrária, porque nem citada foi ainda. O que eu vou solicitar é que o juiz... 2. Admissibilidade. Eu subi o 3 para o 2. Ô, Ival, mas não era o juízo de retratação, não? Agora. Porque se for intempestiva essa apelação por você apresentado, o juiz pode se retratar? Claro que não, já transitou em julgado, ok? Então, para ele, juiz, poder exercer a retratação, as condições de admissibilidade do recurso têm que estar presentes. Então, 3. Agora é que você vai solicitar o juízo de retratação. Requer, nos termos do artigo 296 caput, que Vossa Excelência reforme a decisão, reforme a sentença, determinando o segmento com citação do cidadão conhecido como réu. Entretanto, em caso contrário, caso Vossa Excelência não se retrate, não reforme a sentença, que os autos sejam imediatamente remetidos ao tribunal. Variamos, senhores. Aqui eu tenho uma sentença de indeferimento da petição inicial, que pressupõe que o recurso de apelação, seus requerimentos, ditem que ele seja recebido, efeitos, admitido porque tempestivo, preparado, e que em razão disso, por força do artigo 296 caput, o juiz exerça a retratação, reformando a própria sentença. Caso contrário, se ele assim não fizer, requer desde já a remessa dos autos ao tribunal. Pegamos a primeira variação? Tem uma segunda. Qual é a segunda variação? Artigo 285-A, senhores, que também é uma sentença proferida liminarmente, não é isso? Essa sentença do 285-A pressupõe justamente que o juiz, já tendo um caso idêntico anterior, e já tendo nesse caso idêntico julgado, totalmente improcedente o pedido, não é isso? De um outro autor, simplesmente copia e colhe, não é isso? Como já decidi, matéria exclusivamente de direito, no caso tal, esse direito não existe nem para aquele nem para esse. Ótimo. Não citei o réu, já estou julgando improcedente o pedido. Recurso de apelação do autor, seja recebido com efeitos? Positivo. Seja admitido, senhores? Também vou solicitar que ele seja admitido. Juízo de retratação, olha o parágrafo 1º do artigo 285-A. Apresentado o recurso de apelação, o juiz poderá reformar a sua decisão no prazo de 5 dias, como está me dizendo, inclusive, esse parágrafo 1º. Então, aqui, excepcionalmente, também vai surgir o quê? Juízo de retratação como requerimento. Mas se o juiz não se retratar, manter a sentença de improcedência, antes dos autos serem remetidos ao tribunal, o parágrafo 2º do 285-A vai me dizer o quê? Citação do réu para responder ao recurso. Logo, você vai requerer isso aqui, porque vai estar lá no espelho de correção. Requer, não é intimação, é a citação do réu para, querendo no prazo legal apresentar
resposta ao presente recurso e que após 5 seja os autos remessa, remetidos ao tribunal. Senhores, segunda variação, aonde eu mantenho a estrutura de endereçamento, preâmbulo, tudo. Vem respeitosamente a presença de Vossa Excelência requerer sentença liminar de improcedência. Vem requerer, seja recebido o recurso nos efeitos legais, seja admitido porque tempestivo, preparado, tudo belezinha. Seja exercido por Vossa Excelência juízo de retratação, reformando a decisão e mandando citar o réu para contestar. Caso Vossa Excelência não se retrate, requer a citação do réu para apresentar a resposta no prazo legal e, após, requer a remessa dos autos ao tribunal. Termos em que, local, data, encerramos a peça de encaminhamento. Então, se cair recurso de apelação, senhores, padrão, aonde eu vou estar na minha peça de encaminhamento, requerendo recebimento e efeitos, requerendo intimação da parte contrária, admissibilidade e remessa. Se é uma sentença de indeferimento da petição inicial, vou fazer normalmente o endereçamento, estrutura de preâmbulo, requerimentos para o juiz de primeiro grau, recebimento e efeitos, admissibilidade, juízo de retratação, se não se retratar, remessa imediata dos autos ao tribunal. E, por fim, se for uma sentença que seja baseada na estrutura procedimental do artigo 285, eu vou estar justamente requerendo recebimento de efeitos, admissibilidade, retratação, se não se retratar, citação do réu para responder e depois remessa ao tribunal. Pegamos, senhores? Beleza. Quem está nos assistindo, vou ter que ficar por aqui, até em razão da figura do nosso horário, ok? Então, nós vamos combinar da seguinte forma. Eu hoje consegui fazer uma correção do primeiro simulado e já comecei o aulão sobre o recurso de apelação. Na verdade, deu para a gente fazer a peça de encaminhamento. No próximo aulão, nós temos que trabalhar o recurso de agravo, tá bom? Mas eu vou fazer o quê? Completo o aulão, tranquilo? Com as outras partes da apelação, que é a parte mais tranquila até, e depois entro no recurso de agravo, esperando os senhores na próxima sexta-feira ao vivo, ou a qualquer momento em edição extraordinária aí, tranquilo? Fica um abraço aí para os meninos do Espaço Jurídico, o Thiago aí, mais a coordenação do curso. Com saudade da galera aí, tem muito tempo que a gente não está aí, mas estamos chegando. Pessoal, valeu, fiquem com Deus, brigadão aí de novo, um abraço para todo mundo, bom final de semana aí.